certo? Bom, tem muitas palavras atualmente que ganharam essa conotação de palavra proibida. Acho que a primeira delas, e acho que, como eu já falei agora um pouquinho sobre a obra do Malcolm X, é a palavra negro, né? Então, lá nos Estados Unidos, a palavra nigger, a palavra negro em inglês, tem outra etimologia diferente da palavra negro em português. Por quê? Porque o inglês ele é derivado das línguas germânicas, então tem uma outra raiz, né? E não é a mesma raiz da língua portuguesa. Então, o que significa etimologicamente negro lá nos Estados Unidos é diferente do que significa negro aqui no Brasil, tá? Então é bom a gente já saber que as pessoas falam, lá nos Estados Unidos eles não usam a palavra negro porque lá é uma ofensa. Claro, lá tem outra origem, eles têm uma outra relação com a palavra e é por isso que eles elegeram lá a palavra black, ou mais recentemente o African American, que muitos rejeitam e tal. Mas é isso. Então a etimologia da palavra é diferente. Aqui no Brasil, a palavra negro tem várias conotações. Então, tem muitas palavras que usam negro, né? Mercado negro, câmbio negro, para falar sobre determinadas coisas. É sempre um derivado, não sei como é que... né? Enfim, as palavras compostas que usam negro também. E, fora isso, o próprio significado, né, de negro mesmo, quando você vai lá no dicionário, tá lá, aquele monte de palavras... de termos que são termos ruins, né? Que estão relacionados à palavra negro. Agora, vamos lá. Isso que eu vou falar agora serve para todas as palavras, tá? O idioma, os termos e a língua, ela é polissêmica, né? Ela tem muitos sentidos. E as palavras podem mudar de sentido ao longo do tempo. Então, uma palavra que hoje começa como um termo pejorativo, daqui X tempo pode não ser mais. As pessoas não podem nem relacionar mais essa palavra a algum termo pejorativo e ela simplesmente se tornar uma palavra de uso corrente na cultura, né? Então, ou você mesmo positivar uma palavra que tem uma carga negativa. Por exemplo, eu já falei aqui outro dia sobre o termo negritude, que o grande Aimé Césaire foi um poeta da Martinica, né, e das Antilhas, né, que junto com Leopold Sédar Senghor, junto com outros pensadores lá, ele criou esse termo e esse movimento chamado de negritude, que com o sentido de positivar um termo que, lá naquele contexto, era um termo pejorativo. Então, na França e nas suas colônias, quando usavam o termo negro, né, ou nègre, ou noir mesmo, né, tinha uma conotação negativa. Então, ele traz o termo negritude para um outro sentido. Então, ele fala, olha, então agora essa palavra vai significar coisas boas. Então, ele vai trazer um movimento cultural relacionado a isso, né? Como eu falei, ele é um poeta e é um grande poeta. Ainda estamos nos devendo uma tradução boa das poesias do Aimé Césaire. Eu tenho mesmo um livro bem fininho, e se eu não me engano é um livro que foi publicado em Portugal, comprei num sebo há um tempão, então não é tão simples, fácil de encontrar. Mas o Césaire, então ele positivou um termo que era um termo pejorativo na sua época. E aí, quando a gente fala hoje, até hoje a gente fala isso, né? O termo negritude, a gente está falando de uma série de características que envolvem as pessoas negras e o que a gente convencionou chamar de cultura negra. Então, claro que cultura é cultura, mas quando a gente fala de cultura negra, a gente está falando de alguns elementos culturais que têm muito propriamente a ver com as pessoas negras, né, pretas e no mundo, né? Então, sei lá, o jazz, o R&B, que é um termo também que é um guarda-chuva com um monte de coisa embaixo, mas o termo R&B, o rap, o hip-hop, né? Então são coisas, elementos de uma cultura que a gente convencionou chamar de cultura negra. Então, a palavra já foi positivada, né? Inclusive em português. Então, quando a gente usa o termo negro em português, e que, aliás,
é como o IBGE usa o termo, né? Então, quer dizer, o que é negro no Brasil atualmente? É a junção de pretos e pardos. Pretos são aqueles, como eu e mais escuros, né? Que tem ou pouca miscigenação ou nenhuma, né? Que são pessoas mais retintas, como se diz hoje. Então, essas pessoas são os pretos. E os pardos é quase todo mundo que resta, né? Então, quer dizer, o Brasil é um país mestiço e a quantidade de mestiços, de pardos é muito grande. Então, você vai encontrar pessoas pardas de todas as tonalidades. Aí vem aquela, mas pardo é papel, não sei o quê. De novo, né? É um termo polissêmico, que significa tanto as pessoas mestiças quanto as pessoas, quanto o papel mesmo, papel pardo, etc e tal, né? Que é um papel, né? Que ele é de um marrom mais claro, né? Eu lembro quando eu trabalhava de office boy, uma profissão que deixou de existir, né? Colocava as coisas no envelopinho daqueles de papel pardo e ia fazer o trabalho na rua. Então, a palavra tem vários sentidos. O termo negro também tem. É óbvio que a etimologia ela está relacionada à escuridão, certo? O que é negro? Negro é a noite. Então, se você entrar numa floresta e passar a madrugada numa floresta sozinho, sem nenhum tipo de luz, né, vai te dar medo. A noite, a escuridão, ela está relacionada a uma coisa que dá medo. A uma coisa que que não é boa, né? A noite, a escuridão, e claro, hoje a gente falando disso no século XXI, né, que tem luz de tudo quanto é jeito e que a gente não fica no escuro mais, quase. Então a noite se torna uma coisa boa. Ou mesmo, né, às vezes é bom você ficar no escuro para descansar. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela precisa ficar no escuro, tal, mas pensa isso há milhares de anos atrás, né? Sei lá, se não milhões de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, quando não tinha nenhum tipo de recurso e a escuridão da noite era mesmo uma coisa de dar medo. Você está vivendo num ambiente inóspito, que tinha animais, que tinha inimigos a dar com pau, que tinha um monte de coisa. Então, a escuridão era ruim. Até que se descobrisse o fogo, até que se descobrisse uma relação com a escuridão que me permitisse enxergar, né, na escuridão. Então, até aí, tudo bem. Etimologicamente, é natural que a gente relacione a escuridão, né, o negro, a uma coisa sombria, uma coisa ruim. Então, esse caráter etimológico da palavra não é errado, né? O problema é que você resume a isso só. Então, o dicionário ele acabou por reduzir o termo a só isso. Então, tudo bem fazer uma crítica a você colocar no dicionário o termo só negativo, né? E seria bom fazer uma correção. Acho que isso aí já foi até feito ou proposto, de você corrigir o dicionário para transformar o termo negro num termo também de coisas boas, relacionado às pessoas negras, né? Relacionado a uma roupa, né? Tem muita gente que gosta de roupa preta, né? E então é isso. A palavra tem significados que são polissêmicos, que variam, né? Então você se refere a uma pessoa negra, por quê? Porque ela tem a pele escura. Então, quer dizer, você olha uma pessoa, né, essa pessoa é branca porque ela tem a pele clara e a outra pessoa é negra porque ela tem a pele escura, né? Ah, mas lá não sei aonde, quando eles falavam que os africanos eram negros, eles falavam relacionando o africano a coisa ruim, à noite e coisa e tal. Tá, mas essa palavra não tem mais esse sentido hoje. Então, quer dizer, o bom senso manda que a gente use a palavra no contexto em que ela é usada na atualidade, não ficar lembrando de como ela era usada, sabe-se lá Deus quando, né? Então, esse negócio de você ficar relacionando uma palavra que a gente não sabe nem quando surgiu, ou que a gente imagina uma etimologia, relacionar lá a coisas ruins, isso não pode ser feito sem você macular a compreensão do termo na atualidade, tá? Então, o termo negro, muita gente fala, não, é melhor falar preto do que negro, não muda nada, né? Tem mais ou menos o mesmo sentido, e no IBGE, né, na classificação estatística, o preto está dentro da categoria negro.
Então, quando as pessoas falam, eu sou negro, ela está dizendo que ela é ou preta ou parda, no sentido estatístico do termo, né? A gente vê muitas pessoas miscigenadas e inclusive negras bem claras falando, eu sou preto ou eu sou mulher preta, né? Mas não é. Então, se você quer ser correto na classificação, você quer dizer, eu sou negra. Né? Mas vem se criando uma confusão tão grande que as pessoas já não sabem como se classificar, né? Mas o correto é, se você é negro, você está dentro de uma definição que traz os pretos, que são os mais escuros e mais retintos, e os pardos, que são aqueles miscigenados e mais claros e coisa e tal. Então, é assim que funciona. A gente não precisa ficar demonizando uma palavra que já tem a sua definição esclarecida. Esclarecida também, né? Falar esclarecer também virou palavra proibida, né? Não é? Virou, né? Mas também é outro termo, né? Esclarecer, porque se denegrir é você tornar negro e tornar ruim, esclarecer é você tornar uma coisa boa. O que também, etimologicamente, não tem sentido não tem relação com as pessoas, né? Denegrir, tornar negro, no latim, era de tingir roupa. Então, quando você tingir uma roupa, você pega uma peça de roupa branca, né? Imagina você pegando um lençol, um pano branquinho, né? E o branquinho é branquinho porque ele tá limpo e tá sem nenhuma mancha, e você tinge de negro, né? Negro é uma palavra latina, então você tinge de negro e você, então, denigre aquele tecido quando você torna aquele tecido um tecido negro. Significa que o tecido estragou? Não. Significa que você tingiu uma roupa de preto. É só isso, né? Então, a etimologia da palavra não é negativa. É tornar negro no sentido de você tingir uma roupa. Agora, mas quando usa denegrir hoje, é de você macular alguma coisa. Sim, né? Por quê? Porque a palavra tem mais de um sentido. Mas não tem relação com a pessoa, não tem relação com gente, né? Denegrir é tornar negro um tecido. E denegrir no sentido metafórico, e a língua também tem um caráter metafórico, que senão a língua acaba, né? Se eu tiver que ser concreto em tudo, acaba a língua. Então, no sentido metafórico, denegrir é você macular, né? Tornar negro no sentido de macular alguma coisa. Tá? Então, já falei de duas palavras aí que tem o nosso sentido invertido ou trocado. Uma outra palavra, essa também é outra que falam muito, né? Que é o termo mulato, né? Mulato é outra palavra. E é curioso, porque assim, quando eu era jovenzinho, né? Tinha as mulatas do Sargentelli, por exemplo, que eram umas mulheres que eram dançarinas, né, que usavam fantasias, roupas parecidas com roupas de carnaval, e o Sargentelli era como é que se fala? Era um artista de show, né? Então ele tinha umas mulheres que dançavam, muitas delas viraram depois atrizes e pessoas famosas e tal, mas ele fazia show com essas mulheres, e eram mulheres, né, geralmente mulheres negras e formosas, né, e de corpo e tal, mas não era só, né? Tinha claras e mais escuras e tal. Então, essas mulatas do Sargentelli faziam muito sucesso, né? Em shows de dança e apresentações de arte, coisa e tal. E o mulato não era um termo, digamos assim, no contexto em que eu o conheci, em que eu era criança e recente, não tinha uma conotação ruim. Todo mundo usava esse termo. Inclusive, eu tenho escutado o Brown, do Racionais MCs, ele fala, eu sou mulato, né? Aí as pessoas falam, mas mulato, ele fala, eu vou continuar usando. Porque minha mãe falava que eu sou mulato, então eu uso o termo e eu vou continuar usando e eu não tô nem aí. Então, o Brown já assumiu que ele é mulato e que ele vai continuar usando o termo mulato. E pronto, acabou. Porque ele fala, quando eu conheci esse termo, ele só significava que eu não era preto retinto. Acabou, né? Mas mulato tem a etimologia, a raiz da palavra é em mulos, né? E o que é o mulos? É a mula, que é um híbrido, né? Que é um cruzamento entre uma égua e um jegue lá,
né? Um burro, né? Burro e uma égua, aí gera o mulos, ou a mula, que é um animal que é híbrido e é estéril, então uma mula não reproduz. Então, é uma palavra que tem origem espanhola, e é óbvio que assim, mas é quase certeza absoluta que esse termo nasceu com uma conotação, digamos, racista ou depreciativa, pelo menos. De você dizer que os brancos que se casavam com negras, ou né, as brancas que se casavam com negros, tinham filhos híbridos, misturados. Então pegaram aquela palavra que falava sobre animais e transportaram para o sentido de ser humano. Então, assim, a palavra mulato, né, deriva de mulos, que deriva, né, de mula, que deriva de mulos, que é animal híbrido. Então, putz, você fazer uma comparação de gente com esse animal, com um animal, né, como a mula, é depreciativo. Mas vejam, ninguém pensava nisso. Quem é que sabia que essa palavra tinha esse sentido quando ela se tornou uma palavra corrente na sociedade brasileira? Meu pai falava esse termo, as pessoas falavam muito naturalmente esse termo, tanto é que, como eu falei, as mulatas do Sargentelli faziam o maior sucesso. Então, quer dizer, aí eu vou lá resgatar uma palavra, vou resgatar o seu sentido etimológico, que ninguém sequer pensa nele, para dizer, não pode mais falar porque essa palavra é racista. Não faz o mínimo sentido, né? Então, de novo, é você transformar uma luta séria em ideologia e querer ficar controlando tudo para você poder impor aquilo que você quer para a sociedade, né? Então, quer dizer, mulato não tem mais esse sentido que tinha ou que teve um dia, né? Uma outra palavra, para a gente já ir caminhando aqui para o nosso finalmente, é a palavra criado mudo. Essa aí também, até hoje, os alunos às vezes me perguntam, né? A palavra criado mudo era uma palavra racista mesmo, né? Essa palavra surgiu numa campanha publicitária de uma loja que faliu, chamada Etna, uma loja de móveis, que de repente falou, olha, lançou uma campanha publicitária, sabe lá quem foi que influenciou, que dirigiu essa campanha publicitária, e falaram, olha, a gente não usa mais a palavra criado mudo, por quê? Porque criado mudo, segundo essa concepção, era um escravo que ficava dentro do quarto do seu senhor, em pé do lado da cama, segurando lá um pano, uma bandeja com água, alguma coisa, e ele tinha que ficar ali a noite inteira para que, se o senhor acordasse no meio da noite querendo tomar uma água, ou se ele começasse a transpirar, sei lá o quê, aquele escravo tivesse ali para ajudar o seu senhor prontamente, se ele assim precisasse. Gente, não faz o menor sentido, né? Você imagina o sujeito ficar a noite inteira do lado do senhor, ou como é que o sujeito ia dormir sabendo que tinha um sujeito acordado ali do pé ou na cabeceira da cama, do lado ali, né? Porque chamaram, né? Falaram que o criado mudo vai chamar mesa de cabeceira, por quê? Porque é um móvel que fica do lado da cama, do lado da cabeceira da cama. Imagina um fulano parado ali a noite inteira. Um escravo, né? Uma pessoa escravizada que, de repente, durante o dia ficava tomando chicotada desse mesmo senhor que à noite ia dormir e ficar totalmente vulnerável à vista daquela pessoa que vai ficar acordada a noite inteira ali. Não faz o menor sentido, né? Isso foi uma invenção do Etna, motivado sabe lá Deus por quê, mas que curiosamente, de um dia para o outro, estava todo mundo cancelando a palavra, o termo. Não pode mais falar criado mudo, não pode mais falar porque a palavra é racista, e aí as pessoas foram deixando de falar. E aí, assim, tem um detalhe importante nisso, que também tem relação com todas as palavras que eu estou tratando aqui. Algumas pessoas, elas respondem o seguinte, eu já ouvi isso muitas vezes. Tudo bem que a palavra não é racista, mas assim, vai fazer alguma diferença eu usar ou não? Se alguém se ofende, então eu simplesmente paro de usar, né? Não faz diferença nenhuma para mim, mas pode fazer diferença para outra pessoa.
né? Então, muitas pessoas se resignam assim, desse modo. Só que elas não percebem que elas estão cedendo a um tipo de chantagem que não é real, né? Que é mentirosa. Então, eu falo, não, a palavra tem esse sentido porque, né, do escravo e tal, que é uma invenção. Não há nenhum registro histórico de que essa pessoa que ficava do lado lá da cama, né, existia, essa função existia e que essa pessoa era chamada de criado mudo, né? Tem uma etimologia inglesa, que também nem importa se é essa ou não, né, que é o dumbwaiter, né, que era aquele carrinho, né, de acho que trazer comida, um negócio assim, enfim, mas pouco importa a etimologia. Agora, falar que era uma pessoa que ficava em pé do lado da cama do senhor a noite inteira não faz o menor sentido. Então, gente, vamos usar criado mudo mesmo, para que esse papo de mesa de cabeceira que não tem nada a ver. Isso aí é ceder a ideologia, é ceder a pressão, é ceder a nova língua ideológica para controlar as pessoas. Outra palavra, fazer nas coxas. Essa é boa, hein? Essa é boa, até riu, né? Ele até riu aqui, porque fazer nas coxas também. Não, porque as telhas, né? E aí eles se referem sempre às casas de Recife, né? As telhas das casas, aquelas telhas que são abauladas assim, eram feitas nas coxas dos escravos, das pessoas escravizadas, né? E aí isso queimava, porque pegava a argila quente e colocava na perna, e aí a perna machucava, queimava tudo. Então essas pessoas sofriam para fazer essas telhas. Então por isso que você não pode usar mais fazer nas coxas, porque aí é você usar um termo que nasce do sofrimento de uma pessoa escravizada. Isso é um absurdo gigantesco, né? Porque não existe em nenhum lugar do Brasil e do mundo casas que tenham as telhas, o telhado feito de telhas irregulares. Porque é óbvio, se você está fazendo uma telha na sua coxa, né, as telhas vão sair todas diferentes, né? Elas vão ser parecidas, porque o molde é a mesma coxa, né? Mas as suas vão sair parecidas com a sua coxa. Mas e a do outro? E aquele que é mais magro, mais gordo, né? Como é que vai ser isso? Então você ia ter um monte de um telhado, ou os telhados, feitos com telhas todas irregulares. Ia dar vazamento, ia dar um monte de problema. Não faz nenhum sentido pensar que as pessoas moldavam as telhas nas suas coxas, né? Por quê? Porque as coxas são diferentes e as telhas seriam todas diferentes. Então, não existe esse papo de fazer nas coxas ser porque, né, por causa de pessoas escravizadas fazendo telhado de casas nas suas próprias coisas. O sentido é aquele mesmo, de uma coisa feita de qualquer maneira, né? Feito nas coisas. Então, quer dizer, quando você vai comer e não tem lugar à mesa, você fala, vou comer aqui mesmo. Aí você põe a comida na coxa, né, aqui no colo, né? Então você não tem mais aquele jeito que a mesa vai te ajudar a comer. Quando você vai fazer algum trabalho e você apoia na sua coxa, né, dá o sentido que você não está fazendo com o cuidado devido, né? Se você tem uma mesa para você trabalhar, por que você vai fazer na sua coxa? Então, fazer nas coxas tem o sentido de você fazer uma coisa mal feita, né? Não fazer como ela deve ser feita. Então é por isso que por isso que esse termo é utilizado. Então também não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com esse negócio que falaram que tem a ver. Por último, e não menos importante, é o termo da cor do pecado. Esse é outro, hein? Eu ouvia falar muito, agora não se usa mais. Mas antigamente falava-se muito, a morena da cor do pecado, né? E aí, claro, né, o pessoal militante diz que da cor do pecado está se referindo a pessoas negras e dizendo que, né, as pessoas negras têm a cor do pecado. Mas não é, né? Não é. O da cor do pecado significa que ela tem uma cor que me faz pecar. Faz pecar no sentido de sedução, né? Então, aquela pessoa é uma morena da cor do pecado, né? Então, é quando eu olho para aquela pessoa e aí eu desejo aquela pessoa, então aquele desejo me faz pecar.
Então não é da cor do pecado, porque o pecado é da cor da pessoa, porque o pecado é negro. Tá? É porque ao olhar para uma pessoa que é sedutora, né, e aí a gente pode até questionar a ideia do corpo negro feminino como um corpo de sedução. Aí sim, e aí há uma discussão a respeito disso, e essa discussão é muito importante de você colocar a mulher negra só nessa posição de ser uma mulher que seduz, né? De ser uma mulher cujo corpo é transformado num objeto. Essa discussão é importante. Né? Agora, essa discussão não tem a ver com a cor, né? Mas com com a transformação da cor do corpo da mulher negra num objeto de desejo. Né? Mas não é só pela cor. É pelo estereótipo, né? É pelo corpo. Então, as mulheres negras geralmente têm corpo maior, né? Tem o quadril largo, né? Tem, às vezes, os seios fartos e tal. Então, tem essa coisa de você criar o estereótipo e objetificar o estereótipo da mulher negra. Essa discussão é importantíssima, de você tirar a mulher negra dessa posição de ser uma mulher cujo corpo ele é objetificado. Isso é importante. Agora, isso não tem a ver diretamente com a ideia da cor do pecado. Então, é bom a gente entender que são coisas diferentes. Né? Mas, no fim das contas, o problema de todas as palavras é o mesmo. Né? De novo, é você transformar um problema real, é você transformar um problema, uma questão importante da sociedade brasileira, como o racismo, numa discussão ideológica, né? De controle da linguagem, de nova língua, nova fala, de você pegar uma série de termos e passar a proibi-los a fim de você controlar o que as pessoas têm que dizer. Né? É o tal do politicamente correto. Né? Então, quer dizer, no fim das contas, a correção política é um modo de você controlar a sociedade. Né? Então, a gente pode discutir isso numa outra oportunidade, especificamente sobre o politicamente correto. Mas é isso, né? O politicamente correto é, em tese, uma tentativa de controlar a sociedade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode falar isso, não pode fazer essa piada, não pode fazer não sei o quê, não pode dizer tal palavra. E aí você vai controlando, não por uma demanda da própria sociedade, é bom que se diga isso. Então, esse controle não é um controle que nasce do desejo da própria sociedade, mas de grupos organizados. Então, são grupos específicos, são grupos de militância política que passam a usar desse poder de controle da linguagem para controlar a sociedade. Então, cabe à sociedade, de modo geral, questionar isso, discutir isso, levantar essa bola, não ir cedendo. Ah, não tem problema eu não falar mais essa palavra, não faz diferença para mim, mas pode fazer para o outro. Porque assim a gente vai cedendo espaço a esse controle, e aí uma hora dessa a gente só vai falar o que esses grupos permitirem. Né? Mais uma vez, repetindo, não que os problemas não existam, né? Não que a gente não tenha que prestar atenção aos problemas relacionados às relações raciais no Brasil, ao racismo, ao preconceito, à discriminação, né? Ao preconceito com a população LGBTQIA+, e etc. e tal. Tem, claro que a gente tem que prestar atenção nisso. É claro que esses problemas existem. Racismo, homofobia, transfobia, etc. São problemas reais. Mas quanto mais a gente transforma esses problemas tenta dar a esses problemas soluções ideológicas, menos a gente vai conseguir solucioná-los. Por quê? Porque a gente não está agindo na realidade mesma. A gente está agindo na segunda realidade, segundo Eric Voegelin, e falando de outra coisa, né?